Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, juventude. Sejam todos muito bem-vindos ao acampamento Jovem Cristo Líder, o acampamento Marcos, do Ministério Marcos, da comunidade Javenice, o Ministério da Juventude. Alguns de vocês devem ter percebido que nos últimos tempos nós temos feito um esforço para encaixar esse acampamento no mês de abril. Afinal de contas, no mês de abril, para ser mais específico, no dia 25 de abril, no caso na próxima terça, a nossa igreja celebra o dia de São Marcos, que é para nós o patrono da juventude, o patrono do nosso ministério. Existe uma bonita tradição que vai contar para nós que, muito possivelmente, a Santa Ceia, a instituição da Eucaristia, aconteceu na casa de Marcos. Mais ainda, teria sido no segundo andar da casa de Marcos, o lugar que o Senhor Deus escolheu para derramar o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Inspirados então por essa bela tradição e clamando pela intercessão do nosso patrono, que neste final de semana, mais do que nunca, cada um de nós possamos abrir a nossa casa para o Senhor. E quando eu digo abrir a casa, não apenas essa casa de oração, não apenas a casa onde nós habitamos, mas acima de tudo abrir a casa do nosso coração, para que neste final de semana possa acontecer em nós um novo Pentecostes. Sabendo que quando o Espírito Santo é derramado sobre os nossos corações, quando nós ficamos cheios do Espírito Santo, então Ele nos une a Jesus Cristo. Ele nos revela a Jesus Cristo. Portanto, que neste final de semana, mais do que nunca, nós estejamos completamente abertos a um novo encontro com Jesus Cristo, a um novo conhecimento, a um novo nível de intimidade com a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jovem Marcos, abra o coração para o seu Senhor, para Jesus Cristo. Diz isso para esse jovem que está do seu lado: abra o coração para Jesus. Nestes tempos, Jesus tem batido a porta da nossa casa, do nosso coração, com uma palavra situada na carta aos Romanos, a partir do capítulo 13. Ouvir esta palavra atentamente, meditar essa palavra, é ouvir o próprio Cristo bater a porta do nosso coração e desejar que essa palavra nos toque. Amar essa palavra, acolher essa palavra, não é outra coisa senão abrir a porta do nosso coração, da nossa vida, para que Jesus adentre. Sabendo que quando Jesus entra na nossa casa, entra na nossa vida, o que Ele faz é se dar em conhecimento. Jesus, Ele se revela a nós, Ele se dá em conhecimento. E ao se dar em conhecimento, o que Ele faz é nos curar. Ou seja, Ele nos salva de todo o pecado e nos insere numa vida nova, numa vida em abundância, que é a vida no Espírito, a vida com um profundo relacionamento de amor para com Deus. Eis o grande milagre que o Senhor quer realizar em nossas vidas hoje. A palavra de Deus, no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 47, fala exatamente sobre a ação da palavra de Deus na vida do seu povo. Diz assim este versículo: não são para vós palavras vazias, trata-se da própria vida, trata-se da própria vida.
O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, quando foi tentado no deserto, ele também se apoiou em uma das palavras que nós conhecemos bem, que está também no livro do Deuteronômio. Jesus disse assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, as palavras que o Senhor destina a nós, de um modo específico, essa palavra da carta aos Romanos, não é qualquer palavra, não é uma palavra vazia, mas é a nossa própria vida. O Senhor nos chama a viver a partir desta palavra. Aqueles hoje que abrirem o coração para Jesus, que deixarem a própria palavra que é Jesus adentrar, vão receber dele vida, vida nova, vida em abundância. Um milagre que o Senhor deseja fazer em nós é este, nos dar vida, vida em abundância, gerar em nós vitalidade. E se existe uma característica que é muito forte na juventude, é exatamente vitalidade. Os jovens são cheios de vida. E se nós queremos agora receber vitalidade, ter a nossa vida renovada, vamos então agora mesmo partilhar o pão da vida, partilhar a palavra e nos alimentar de vida. Tome comigo a sua palavra então, na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11. Vamos à profecia que Deus deu à comunidade de Avenice para esses tempos. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Sabeis em que momento estamos. Já é hora de despertardes do sono. Agora, a salvação está mais perto de nós do que quando começamos a crer. Repetindo, sabeis em que momento estamos. Já é hora de despertardes do sono. Essa primeira parte do versículo 11 é o tema base dessa reflexão, é o tema que dá fundamento para todas as outras reflexões do nosso acampamento. Portanto, o nosso tema que estamos refletindo agora é: jovens, sabeis o momento em que estamos. Jovens, sabeis o momento em que estamos. São Paulo escreveu essa carta que nós temos em mãos por volta do ano 57 depois de Cristo. E ali nos primeiros versículos, como em toda boa carta, ele apresenta quem se destina a essas palavras. São Paulo afirma que ele escreve esse texto e ele é destinado aos cristãos que habitavam na cidade de Roma, os cristãos do primeiro século. Mas um detalhe curioso é que São Paulo ele chama esses cristãos de Roma de santos. Eu escrevo essas palavras aos santos. Algumas traduções preferem utilizar a seguinte expressão: aos que são chamados à santidade. As palavras dessa carta têm um destino: aqueles que são chamados à santidade. Meus amigos, a santidade é a nossa primeira e maior vocação. A primeira e maior vocação de todo ser humano. O grande chamado que Deus realiza a cada um de nós. A nossa realização está nisso, no fato de sermos ou não santos. Mas o que é exatamente a santidade? Guarde isso. Santidade
é aquilo que Deus é. Deus é santo. Como diz o livro de Isaías, 3 vezes santos. O livro de Samuel, no primeiro capítulo também, a primeira livro de Samuel, no capítulo 2, no versículo 2, também nos traz essa verdade de um modo muito profundo. Diz assim o livro de Samuel: não existe outro Deus além de vós. Ninguém é santo como o Senhor. Ninguém é santo como o Senhor. Algumas traduções preferem dizer somente o Senhor é santo. Isso significa então que quando nós utilizamos a palavra santidade em primeiro lugar, nós estamos nos referindo a Deus. A palavra santidade é uma palavra que nós utilizamos para falar daquele que é o incomparável, o soberano, aquele que está acima de todas as coisas. Deus é santo. Então, quando Ele chama eu e você à santidade, esse chamado, essa vocação, não é outra coisa senão um chamado a participarmos da sua vida. Quando o Senhor se dá a nós, e nós participamos da sua vida, e nós vivemos unidos a Ele, então a presença dEle em nós nos santifica. É sempre a presença de Deus que gera em nós santidade. De tal modo, então, que nós podemos afirmar que a vocação, o chamado à santidade, é um chamado para um casamento com o Senhor. É simples. Pense comigo. Quando um homem se aproxima de uma mulher e diz para ela: casa comigo, por trás dessa expressão, desse termo, ele está dizendo: eu quero que você participe inteiramente da minha vida. Eu quero que você venha habitar na mesma casa comigo. Eu quero partilhar tudo aquilo, mas exatamente tudo aquilo que eu tenho com você. A vocação à santidade é exatamente isso. É o Senhor Deus dizendo: eu quero entregar toda a minha vida a você. Eu quero que você participe inteiramente da minha vida. Jovem Marcos, esse é o segredo da vida. O maior e o mais belo de todos os mistérios que nos foi revelado. Jesus, Ele te ama. Ele se dá por você, porque Ele tem esse único desejo, que você participe inteiramente da vida dEle, inteiramente da vida dEle, e assim que você e eu sejamos santos. De tal modo que nós podemos dizer então, que esse tempo de vida que nós temos, é um tempo para estabelecer um relacionamento de amor com o Senhor. Que nós podemos comparar com o tempo de um namoro com o Senhor e até mesmo um noivado com o Senhor. E o dia da nossa morte não é outra coisa senão o dia em que as portas da igreja, isto é, as portas do céu se abrem para o encontro definitivo e então a gente participa inteiramente da vida de Deus. Esse é o projeto de santidade. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente entenda bem que quando São Paulo escreve essa carta e ele destina aos santos de Roma, ele não está escrevendo essa carta às pessoas que nunca erraram na vida, às pessoas que vivem um perfeccionismo, que não têm nenhuma fraqueza. Não é isso. São Paulo está escrevendo a pessoas que são fascinadas por Jesus Cristo. Pessoas que um dia experimentaram o amor de Deus expresso em Jesus Cristo. E que uma vez que possuem o amor de Deus em seus corações, vivem buscando corresponder ao amor de Deus. Estes são os santos. Pessoas fascinadas por Jesus e que lutam, mesmo com as suas fraquezas, todos os dias lutam para buscar construir um relacionamento de amor com o Senhor. Esta palavra foi destinada aos cristãos
de Roma do primeiro século. Mas essa palavra se atualiza e hoje ela é destinada aos santos da comunidade javenice, aos santos que habitam na arquidiocese de Pouso Alegre, a esta juventude que é fascinada por Jesus Cristo, que já experimentou o amor de Jesus Cristo, mas que quer crescer no relacionamento de amor com Jesus Cristo. Essa palavra é para você. Você pode dizer para esse santo que está do seu lado: santo, essa palavra é para você. A primeira expressão que o Senhor comunica a você, santo, deste tempo, é a expressão sabeis. A primeira palavra do texto é essa, sabeis. Nós estamos diante da expressão grega, ibidá, que é traduzida também como conhecer. A primeira coisa que nós precisamos é de um conhecimento, conhecer. Essa palavra, ela é muito forte ao longo da Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento, porque ela vai aparecendo diversas vezes no Novo Testamento, no sentido de um conhecer ao outro, para estabelecer uma relação pessoal, conhecer outra pessoa, para estabelecer com ela um relacionamento. Por exemplo, quando Jesus foi preso, nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. E como é que se deu isso? A criada do sumo sacerdote questionou Pedro dizendo: você não é um daqueles que andam com Jesus? Pedro foi questionado e ele respondeu: eu não conheço este homem. Olha só. A pergunta não foi: você já ouviu Pedro falar sobre um tal Jesus? Você já leu algo a respeito de Jesus? Não é essa a pergunta. A pergunta é: você anda com Jesus? Você é amigo de Jesus? Você tem relações pessoais com Jesus? A resposta é: eu não conheço. Triste resposta. Ele está dizendo: eu não conheço aquela pessoa, eu não tenho um relacionamento com esta pessoa. Perceba então que essa palavra sabeis, que essa palavra conheceis, sempre nos conduz a um conhecimento que nos leva a um relacionamento. O que Paulo está dizendo aos santos de Roma é que os santos precisam urgentemente saber a respeito de algo, conhecer a respeito de algo para saber como se relacionar. Como deve ser o relacionamento com esse algo? E o que é exatamente esse algo que os santos devem conhecer e saber? Conhecer o momento em que estamos. Você, santo da comunidade javenice, urgentemente deve ter uma profunda consciência, conhecer o momento em que estamos. Nós estamos agora diante da expressão momento, que na língua grega é a belíssima expressão kairos. Kairos. O que nós precisamos é saber que nós estamos num kairos. Essa expressão grega, kairos, no sentido frio da palavra, é traduzido para nós como tempo, como momento, como está na palavra. Poderia ser traduzido como temporada ou como época. São Paulo está dizendo: vocês que estão aí em Roma precisam ter consciência, conhecer a temporada, a época, as circunstâncias que estão ao nosso redor, a circunstância que nos envolve. E aqui eu preciso afirmar: um santo não é um homem do passado que está vivendo numa época errada. Também não é um homem do futuro
que infelizmente ficou preso num passado, não. Um santo é um homem deste tempo. A santidade deve ser vivida no hoje. Porque os santos são aqueles que aprenderam com Jesus a não fugir do mundo, a não se isolar, a não ser um homem covarde. Muito pelo contrário. Jesus, ele se fez carne, o Verbo se fez carne. Ele veio até o mundo para testemunhar o amor de Deus. E assim vive um santo. Ele vai para o meio da sociedade, ele vive bem o seu tempo, testemunhando o amor de Deus. Pense comigo, quando abre uma pizzaria nova na sua cidade, uma churrascaria top, e aí você vai naquela pizzaria, naquela churrascaria e experimenta aquela comida e é muito bom todo o ambiente, a comida, tudo aquilo. Quando você sai daquele lugar e encontra com um amigo seu, a primeira coisa que você diz: nossa, ontem eu fui naquela churrascaria, naquela pizzaria, vale a pena. Vamos marcar logo um dia e vamos junto naquele lugar. É assim que vive um santo. Ele experimentou o amor de Deus e ele vai para o meio do seu tempo, para o meio da sociedade, para testemunhar o amor de Deus. Isso era algo muito impressionante na vida dos cristãos do primeiro século, porque eles não fugiam da sociedade, muito pelo contrário, eles se envolviam com a sociedade daquele tempo. Os santos tinham os seus trabalhos, participavam da vida econômica, da vida social, se misturavam com o mundo para testemunhar o amor de Deus. Inclusive, existe um documento histórico muito interessante dos redores do primeiro século, que é a famosa carta a Diogneto, onde nós encontramos os seguintes dizeres: os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem pelo país, nem pela língua, nem pelas vestes. Não moram em cidades próprias, não falam dialeto extraordinário. Os primeiros cristãos aprenderam a se envolver com o mundo. Mas atenção, é aqui que entra o grande desafio destes primeiros cristãos do primeiro século. O grande desafio é o de se relacionar com o mundo naquele tempo, sem se tornar um homem mundano. Ou seja, estar plenamente inserido ao mundo, sem abandonar o relacionamento de amor para com Deus. Ir para o meio do mundo, levando o relacionamento de amor para com Deus em todos os lugares. Viver no meio da sociedade sem ter uma vida pautada pelo pecado. Esse é o grande desafio. E claro, isso era extremamente difícil para os cristãos de Roma. Extremamente difícil, porque eles viviam no meio de uma cultura completamente avessa ao Evangelho, completamente avessa ao relacionamento de amor para com Deus. Vamos entender um pouco da cultura por trás dessa carta. Roma é nada mais, nada menos do que a capital de um império. Diz para esse santo do seu lado: Roma é a capital do império. Não qualquer império, mas um dos maiores impérios que nós já vimos na face da terra. De tal modo que o Império Romano era por muitos considerado o próprio mundo. Fora de Roma, do Império Romano, tudo é o resto. Roma era considerado o próprio mundo, o Império Romano. E a cidade de Roma, o centro do mundo. Aristides, um famoso escritor daquele tempo, ele escreveu: olha só, o universo inteiro não é mais do que uma cidade. Notem o orgulho que existe por trás da capital deste império.
Para eles, a cidade de Roma é tudo, o próprio mundo. Quando nós falamos de um império, nós estamos falando de concentração de poder. Nós estamos dizendo que um homem detém muito poder, no caso o imperador. Muitas pessoas, muitos países, muitas nações estão sobre o poderio de um único homem que é o imperador, cuja sua casa é a própria cidade de Roma. A cidade de Roma é, portanto, a cabeça do império, de onde parte toda a política, toda a economia, toda a segurança, todos os costumes. A cidade de Roma é a casa do imperador. E não pense você que todos os países, todos os povos que estavam sob o domínio do imperador detestavam isso. Nem sempre isso acontecia. Porque ao longo de alguns anos, os imperadores de Roma conseguiram promover algo que encantavam as pessoas. A famosa Pax Romana. A paz romana. Porque eles tinham muito poder econômico, poder militar. Com a cultura deles, eles conseguiam estabelecer certa segurança ao longo de todo o território do Império Romano. Isso significa, então, que havia segurança para caminhar nas estradas, segurança no mar, nos portos. Quando uma pessoa saía da divisa do Império Romano e entrava em outras terras, geralmente esses viajantes eles eram saqueados, mortos. A diferença era absurda. Dentro do Império Romano imperava muita segurança, extrema segurança. Isso parecia até ser um dom dado por Deus. A partir destes primeiros elementos, nós podemos começar a entender os grandes desafios dos cristãos. Sendo que o primeiro grande desafio cultural para os cristãos é o desafio de não fazer como toda a sociedade, de colocar a segurança apenas no poder humano, apenas na força humana, apenas na política humana. Tanto que o mesmo Paulo, que escreve esse texto, também escreveu uma carta aos cristãos da Tessalônica, uma cidade do Império Romano, e lá nessa carta, no primeiro capítulo, aliás, no capítulo 5, no versículo 3 da primeira carta, São Paulo diz assim, quando disserem paz e segurança, que era o lema de Roma, então de repente virá sobre eles a ruína como as dores sobre a mulher grávida. São Paulo está fazendo um alerta. Esse era um desafio para os cristãos. Cuidado para não ficar colocando toda a segurança nos homens, na força humana. A segurança das seguranças é o próprio Deus. Aquele que vive em Deus, aquele que vive um profundo relacionamento de amor com Deus, ele nunca é pego de surpresa. Mesmo nas dificuldades dessa vida, mesmo no dia da nossa morte, mesmo no dia do juízo final, ele não é surpreendido, porque nada é maior do que Deus. Deus, ele é a segurança das seguranças. Diante disso, nós podemos dizer, cuidado, jovem, cuidado, santo. Nós vimos que a sociedade romana, ela era bastante orgulhosa. Cuidado com isso. Porque o primeiro grande inimigo da santidade é exatamente o orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela muda as relações. Ela deixa de ser fascinada por Jesus, porque ela está fascinada consigo mesma. Ao invés de Jesus ser o seu primeiro amor, ela própria ama-se acima de todas as coisas. Saiba que o orgulho mata a santidade. E cuidado também, porque embora nós não estejamos em Roma, nós vivemos num tempo onde os homens amam a pax atual.
Os jovens de hoje são doidos por uma segurança, doidos pela segurança de um concurso público. Quantos vivem apenas em função disso? Jovens são doidos por um diploma, por uma promoção, por qualquer coisa que represente uma segurança financeira para o hoje e para o seu futuro. Não é errado ter bens materiais, organizar a vida, nada disso. Mas você lembra muito bem da história do jovem rico? Um jovem com uma moral excelente. Cumpria muito bem os mandamentos em relação ao outro. Mas quando Jesus fez a seguinte proposta: desapega dos teus bens, tira a segurança da sua vida, do teu dinheiro, e coloca a tua segurança em mim, que eu vou prover tudo aquilo que você necessita. Aquele jovem não seguiu Jesus e ficou triste. Portanto, saiba que a segurança apenas nas coisas deste mundo mata a santidade. Diz para o santo do teu lado: não coloque a segurança só nas coisas do mundo. Coloque em Deus. O segundo grande desafio cultural daqueles cristãos é a desigualdade. Roma era uma cidade com aproximadamente 1 milhão de habitantes naquele tempo, gente. A diocese toda de Pouso Alegre tem 1 milhão de habitantes. Era uma cidade luxuosa, repleto de edifícios magníficos. Quando as pessoas entravam na cidade de Roma, ficavam encantados com toda a arquitetura, com toda a beleza, mas saiba que metade dos habitantes daquela cidade eram escravos. Todo luxo, toda construção apoiada na miséria dos escravos. Com certeza, isso era um grande desafio para os cristãos daquele tempo, lidar com tamanha desigualdade. Por isso, cuidado, jovem. Talvez essa escravidão de trabalho, talvez, porque ainda existe, talvez não seja tão visível aos nossos olhos lá nas nossas cidades, talvez. Mas existe uma escravidão que está escancarada aos nossos olhos. E a sociedade faz pouco caso dessa escravidão. Muito pelo contrário, ela promove esse tipo de escravidão. A escravidão do pecado. Eu me refiro aos vícios. Quantas e quantas pessoas lucrando com o meu e com o seu vício. Quantas e quantas pessoas promovendo o vício, fazendo pouco caso de todos os tipos de vício. A escravidão do pecado. Nós devemos aqui nos lembrar da parábola do rico e do Lázaro. Mais do que o problema da riqueza daquele homem, o seu problema era a insensibilidade. Havia um necessitado à sua porta, mas ele era insensível. Ele morre e vai para o inferno, a parábola nos ensina. Nós não podemos correr o risco de ser insensíveis em relação ao pecado, em relação aos vícios. Quantos jovens que nós conhecemos estão completamente dominados pelos vícios. Nós não podemos achar que isso é normal. Muitas vezes nós estamos presos nos vícios, nós não podemos achar que isso é normal. Saiba que a insensibilidade aos nossos pecados, aos nossos vícios, mata a santidade. Por isso diz para o irmão: não seja insensível. O terceiro grande desafio cultural daqueles cristãos era o politeísmo. Politeísmo. Ou seja, na cidade de Roma e em todo o império, eles cultuavam muitos deuses. E quando eu digo muitos deuses, eram muitos deuses mesmo. Para os romanos, quanto mais deuses, melhor. Então havia Deus para tudo.
Deus ligado desde as coisas da natureza até as coisas do cotidiano. Deus do amanhecer, Deus do anoitecer, Deus do sol, Deus da comida, Deus da bebida, Deus do vinho, Deus da embriaguez, tudo para eles é um Deus. A situação era tão trágica que eles cultuavam deuses dentro de casa e fora de casa, na via pública, em todos os lugares. Só para que você tenha uma noção, as crianças aprendiam a ler e a escrever através do nome das divindades. É claro que isso era um grande desafio para os primeiros cristãos. Afinal de contas, cultuar um falso Deus, um Deus feito pelas mãos humanas, é em primeiro lugar um embotamento da inteligência, para não dizer uma burrice. E em segundo lugar, e pior de tudo, é uma idolatria, uma troca de amor. Eu deixo de amar o único e verdadeiro Deus para amar qualquer coisa. O politeísmo é sempre uma infidelidade ao Deus verdadeiro. Cuidado, jovem. Talvez, aonde você vive, não tenha assim estátuas de deuses para você adorar, como havia naquele tempo. Mas é verdade que nós vivemos no meio de uma sociedade que cultua muitos deuses. A nossa sociedade tem colocado como amor primeiro o dinheiro, a fama, os prazeres. E todas as vezes em que nós colocamos o nosso amor primeiro em qualquer coisa, no fundo isso é uma idolatria. Nós estamos cultuando falsos deuses. Saiba disso. A idolatria mata a santidade. O que tem sido teu amor primeiro? Se outra coisa toma o primeiro lugar do meu e do seu coração, é porque nós estamos matando a santidade. Diz para o santo do seu lado aí, a idolatria mata a santidade. O quarto desafio cultural daquele tempo são os prazeres desordenados. Os prazeres desordenados. Ao falar a respeito desse politeísmo, não há como não falar dos prazeres desordenados. Uma vida na idolatria nos leva sempre a isso. Só para ilustrar, em Roma, eles faziam festas em louvor ao deus do vinho, o deus chamado Baco. Era uma das maiores e principais festas de Roma. É daí que vem a palavra bacanal, por causa desse deus Baco. O que eles faziam nessa festa? Comiam e bebiam em excesso, em extravagância, e quando estavam já cheios de tanto comer e beber, eles entravam na segunda etapa da festa com todo tipo de promiscuidade sexual que nós possamos imaginar. Nós poderíamos chamar essa festa hoje em dia de carnaval. Carnaval. Quando se fala das questões ligadas à sexualidade, o Império Romano ele era completamente tomado de depravação. Frequentar prostíbulos, a infidelidade conjugal, não era uma coisa que causava escândalo na cidade de Roma, não. Práticas homossexuais eram tidas até mesmo em autoestima por algumas classes da sociedade. Olha só a situação de Roma. E os imperadores eram, na maioria das vezes, símbolos de toda a imoralidade sexual. Só para ilustrar, Nero, que é possivelmente o imperador do tempo dessa carta, ele se casou com um jovem, fez uma cerimônia de casamento para que ele casasse com esse jovem chamado Esporo. Ele castrou aquele jovem, cortou os seus testículos para que ele pudesse se relacionar como se aquele jovem fosse a sua mulher. Mas ele não parou por aí.
Ele continuou se casando com outros homens. Um outro com quem ele se relacionava é um tal de Doríforo. Esse tinha um outro papel. Era o papel de ser o homem dele. Quando Nero estava nos seus ataques, era o Doríforo que acalmava ele. Eu não preciso dizer para você o que acontecia. Você entende. Os historiadores vão dizer que Nero era tão doente nessa área, tão promíscuo, que ele tinha relações sexuais com a sua própria mãe, vivia o incesto. Gente, essa era a situação da comunidade romana, da cidade de Roma. Uma completa promiscuidade. E aqui é preciso afirmar, cuidado. Porque nós não estamos em Roma, mas vivemos num tempo de muita depravação sexual. Dizem alguns estudiosos aí, que durante a pandemia, o acesso aos sites pornográficos cresceu 600%. Ou seja, quando a morte estava mais perto de nós ainda, quando nós tínhamos ainda mais consciência da morte, ao invés de nos preparar para ela, nós buscamos ainda mais os prazeres. Olha só para o nosso país, se a grande festa da nossa nação não é o carnaval, uma festa completamente ligada à promiscuidade sexual. Olha para os nossos artistas, para as músicas mais cantadas, para as novelas, para aquilo que nós assistimos, para os filmes, se tudo não tem girado em torno da promiscuidade sexual. Cuidado, os prazeres desordenados matam a santidade. Diz para o santo do seu lado aí, os prazeres desordenados matam a santidade. O quinto e último desafio cultural que eu quero citar, que nos interessa muito, é o desafio do templo religioso. Os primeiros cristãos, por um tempo, utilizavam os espaços religiosos junto com os judeus, sobretudo as sinagogas. Mas houve um tempo onde aconteceu um verdadeiro rompimento entre os dois. Isso significa que os cristãos dessa carta, e ao longo dos anos, não tinham os templos dos judeus para cultuar a Deus, e muito menos eles utilizavam os templos pagãos. Os cristãos tinham esse grande desafio. Eles não tinham as igrejas, os templos como nós temos hoje, e precisavam então ser muito criativos para se reunir em comunidade para o culto ao verdadeiro Deus. Aqui nós podemos afirmar, cuidado, jovem. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós caímos na tentação de achar que o que determina a santidade é a beleza de um templo, a beleza das vestes. Nós nos esquecemos que a essência de tudo é o relacionamento de amor com Deus e com o irmão. E ficamos apegados às estruturas, às realidades externas. Cuidado, porque o apego às estruturas, o apego apenas àquilo que é externo, o apego à religiosidade doida, mata a santidade. Cuidado com as estruturas. Por fim, diga isso para o santo do seu lado, cuidado com o apego às estruturas. Concluindo a nossa pregação, como se não bastasse todas essas situações, todos esses desafios, e eu citei apenas alguns, 5 no caso, os cristãos daquele tempo precisavam lidar com as perseguições.
Nós sabemos que quando uma pessoa não se enquadra perfeitamente dentro de um sistema, ela é rejeitada por aquele sistema. Nós entendemos muito bem isso. Por isso os cristãos, eles eram perseguidos. Eles estavam no meio de uma cultura e não podiam fugir totalmente dela. Mas os seus critérios de vida, o seu valor de vida, não era aquela cultura pautada pelo pecado, mas o Evangelho, o relacionamento com Jesus. E exatamente por causa disso, eles eram extremamente perseguidos. Com a graça de Deus, os cristãos deveriam lutar sempre para abandonar o orgulho e viver a humildade. Com a graça de Deus, deveriam não buscar a segurança que vem dos homens, mas a segurança que vem de Deus. Com a graça de Deus, eles deveriam deixar de lado a desigualdade e promover a igualdade. E aqui eu abro um parênteses belíssimo. No meio da comunidade cristã isso acontecia. Ricos e pobres se reuniam para orar. Escravos e senhores estavam juntos numa mesma comunidade. E a igualdade era tanta que ao longo dos anos, até mesmo escravos tinham o papel de liderança no meio da comunidade. Ao longo dos anos, alguns escravos se tornaram bispos e até mesmo papas, como São Calixto. É assim que nós devemos viver, é assim que os primeiros cristãos viviam. Com a graça de Deus, os cristãos deveriam sempre não dobrar o joelho diante das falsas estátuas, mas dobrar o joelho diante do verdadeiro e único Deus. Com a graça de Deus, os santos deveriam frequentar todos os lugares públicos, menos os lugares que promovem diretamente o pecado, que levam para o pecado. Com a graça de Deus, deveriam se afastar desses lugares. Os santos, com a graça de Deus, ao invés de viver a imoralidade, sobretudo a imoralidade sexual, deveriam buscar no Senhor a pureza. Os santos matrimônios, uma vida de fidelidade conjugal. E por fim, com a graça de Deus, os santos precisavam ser criativos para buscarem alternativas para se reunir em comunidade. Não é à toa que São Paulo ele termina essa carta no capítulo 16, saudando muitas pessoas que habitavam em Roma, e ele fala que na casa de Priscila e de Áquila, os cristãos se reuniam para rezar. Preferencialmente, eles tinham essa criatividade. Se eu não tenho templo, não tem problema. Nós vamos nos reunir nas casas para cultuar o Deus verdadeiro. Cultuar o Deus verdadeiro. Por causa dessas atitudes todas, os cristãos iam sendo duramente perseguidos. E sabe por quem? Não pense você que em primeiro lugar eles eram perseguidos pelos imperadores. Os que ficavam em primeiro lugar incomodados com o estilo de vida dos santos eram seus familiares, os mais próximos, os vizinhos. Eram os que eram incomodados diretamente quando uma pessoa se convertia e começava a pautar a sua vida no Evangelho e não naquela cultura do Império Romano. Essa é uma realidade tão forte que Tertuliano, outro historiador daquele tempo, ele conta uma historinha muito bem-humorada a respeito de um romano muito ciumento. Ele escreve um texto contando a respeito de um sujeito que ele conheceu, que era tão ciumento, que quando ele escutava o barulho dos ratinhos na casa dele, ele já corria pensando que era a mulher dele traindo ele. De tão ciumento que ele era. Mas um dia, a mulher desse sujeito ciumento se converteu e começou a pautar a sua vida em função de Jesus Cristo. Então esse homem ciumento foi e dizia: eu preferia que a minha mulher fosse infiel a mim do que ela cultuasse esse Jesus Cristo, do que ela tivesse esses critérios
esses valores. É assim que se dava a perseguição em Roma. Os primeiros incomodados eram os da família. E Jesus nos alertou isso, porque ele veio trazer a espada. Ele é a espada. E quando ela rasga o nosso peito, ela causa divisão. Os que são de Jesus começam a ser conflitados por aqueles que não têm a vida pautada por Jesus. E claro, quando os cristãos começaram a crescer muito, a assumir postos na sociedade e a incomodar o poder romano, aí sim os imperadores começaram a perseguir os cristãos. A grande perseguição, a primeira grande, aconteceu no ano de 64. Menos de 10 anos depois dessa carta ter sido escrita. Roma foi incendiada, quase 70% da cidade foi consumida pelas chamas do fogo. E Nero resolveu dizer que os culpados do incêndio eram os cristãos. E então, ele autorizou todo tipo de matança para com os cristãos. Neste tempo, morrem martirizados São Pedro e São Paulo. Assim eu termino dizendo: jovem, sabeis que nós não estamos na Roma antiga, mas nós vivemos hoje num tempo muito semelhante. A cultura de hoje é também uma cultura completamente avessa aos valores do Evangelho. E saiba que se nós nos decidirmos verdadeiramente viver a fé em Cristo, nós vamos ser perseguidos. O tempo em que nós estamos é sim um tempo muito desafiador. Você vai perguntar para o irmão que está do seu lado, santo, mas mesmo assim você vai ficar com Cristo? Fica de pé. Contudo, jovem, no meio de tudo isso, existe uma luz, e nós devemos nos apegar a essa luz. Essa luz se esconde por trás da belíssima palavra kairos, que não significa somente tempo, época, momento, circunstância. Num sentido mais profundo, kairos significa tempo oportuno, tempo da graça de Deus. Kairos não é outra coisa senão o tempo, o momento em que o Eterno rasga o tempo em que Ele mesmo criou e adentra em nossas vidas. Isso é kairos. O próprio Deus em Jesus Cristo rasga o tempo para estabelecer um relacionamento de amor conosco. Isso é tempo oportuno. Por mais que os dias sejam difíceis, Jesus está disponível para um relacionamento de amor conosco. E foi isso que fez os primeiros cristãos caminharem. É por isso que a igreja nunca acaba. Porque sempre há pessoas que se aproveitam do tempo oportuno. Os cristãos se aproveitaram tanto naquele tempo, mas tanto do tempo da graça, que menos de 80 anos depois da morte de Jesus, quase todas as cidades do Império Romano já possuíam grupo de cristãos, comunidades. Os cristãos aproveitaram tanto a graça de Deus, que eles souberam tirar proveito de tudo. Se existe uma pax romana, então vamos andar pelas estradas em segurança. Se os portos e o mar é seguro, então vamos aos portos, vamos andar de navios, e vamos evangelizar, e vamos revelar o amor de Deus a todos aqueles que passarem pela nossa vida. E mais, eles souberam tanto aproveitar o tempo da graça, que até o martírio
se transformou num tempo oportuno. Eu morro testemunhando o amor de Deus e de quebra ganho direto o céu. É assim que vivem os cristãos. Jovem Marcos, saiba que essa mesma graça, o Kairos, está disponível agora. O céu está rasgado, já se abriu, ele nunca foi fechado. E agora, Jesus, no poder do Espírito Santo, quer entrar no nosso coração, na nossa casa, para um novo tipo de relacionamento. Basta nos abrirmos à graça. Se você quer tomar posse desse Kairos, então vamos rezar, porque é através da oração que nós nos abrimos a esse Kairos. Feche os seus olhos e vamos nos abrir ao Kairos, em primeiro lugar, pensando nos desafios que nós enfrentamos hoje para sermos santos. Vamos agora, neste momento de oração, apresentar ao Senhor os desafios de hoje. Vamos apresentar ao Senhor o orgulho que bate à nossa porta, a segurança que nós temos colocado no mundo, a insensibilidade ao pecado, a idolatria que bate à nossa porta, os prazeres desordenados, o apego às estruturas, a perseguição que nós enfrentamos. Você sabe aquilo que tem roubado a tua santidade. Rasga o coração e apresenta para o Senhor agora. Olha para nós, Senhor Deus. Lembra que és misericordioso e bom. Tu sabes bem que os dias são dias difíceis. Tu sabes do desafio de hoje, Senhor. Nós queremos então, Senhor, fechar a porta para tudo aquilo que nos leva ao pecado. Nós queremos ter um estilo de vida pautado no Teu Evangelho, na Tua Palavra. Senhor, quanta coisa tem nos tirado de Ti nesse tempo. Quantas coisas nos roubam de Ti, Senhor. Quantas coisas, Senhor.